Olá pessoal, a gente está dando continuidade no nosso projeto. Agora nós vamos começar a falar sobre legislação administrativa, em especial servidores públicos, ok? Então, antes de nós entrarmos na 8.112, a gente vai ver aspectos gerais aí de servidores públicos. Primeiro, a gente falou, então a gente vai ter noções gerais, definição geral de agentes públicos. Então, é fato que a administração pública tem o dever de cumprir. Então, aqui um histórico para resgatar a ideia de que a administração ela foi organizada, ela tem diversas atribuições, mas agora ela precisa de alguém para exercer essas atribuições. Quem são esses alguém? São os agentes públicos, ok? Então, pode ser visto então como um conjunto, então agentes públicos como um conjunto de pessoas que de alguma forma exercem o que? Função pública. Então, agentes públicos exercem função pública como prepostos do Estado, como representantes do Estado, perfeito? Então, ser agente público não está dizendo que duas coisas aqui, não está trazendo questão de ser transitório ou não, e também não está dizendo se ele é o que? Remunerado ou não. Então, sendo remunerado ou não sendo remunerado, sendo transitório, ainda assim vai ser o que? Agente público. Qual é a condição? Exerça uma função pública, ok? Definição na 8429, nós também temos no Código Penal, lá no artigo 327, quando ele vai falar sobre o servidor público, ok? Mas isso aí não cai muito nas nossas questões, cai um pouco mais aí da 8429. 8429 vai dizer o que? Reputa-se agente público para efeitos dessa lei todo aquele que exerce, todo que exerce ainda que transitoriamente, é o que nós já falamos, ou sem remuneração. Ou seja, está lá prestando serviço aí, por exemplo, militar. Não, militar obrigatório não vai, mas ele não é muito utilizado aí para questões, tá? Então vamos utilizar outro exemplo. Por exemplo, você vai trabalhar naquelas período eleitoral agora. Então tem o período eleitoral, você vai trabalhar como mesário, certo? Então você vai estar o quê? Exercendo uma função pública transitória, você vai receber por isso? Resposta não. Você vai ser considerado agente público? Sim, considerado agente público. Então está sendo transitoriamente exercendo uma função. Essa função, ela então aí você está como um preposto do Estado, então vai te caracterizar como agente público, ok? Então, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, por nomeação, designação ou contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Então, não interessa se foi por eleição, ou seja, um deputado, um vereador, um senador, um prefeito, um governador, um presidente. Nomeação, um cargo comissionado, por exemplo. Designação, uma gratificação, certo? Uma função gratificada. Contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo. Contratação aí de servidores temporários, por exemplo, ok? Então não interessa a forma aí da investidura, está exercendo aí a função pública, é considerado agente público, ok? Então vai falar sobre mandato, cargo, emprego, funções nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então aqui, uma informação importante. Ok, novamente, não é necessário o sujeito exercer a função em caráter permanente. Então não é necessário isso. Ok? Para ser considerado agente público. E também o caráter da transitoriedade também está presente, ok? Como nós já falamos. Exemplo aqui, nós trouxemos membros do júri, a gente falou o mesário também,
Tá, ok, os dois são temporariamente, estão realizando uma função pública e ainda não é a condição necessária o sujeito ser remunerado. Então, nesse caso, ele não é remunerado e não necessariamente, e não por isso ele vai deixar de ser agente público, ou seja, é agente público. O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele vai falar a respeito dos servidores públicos de modo geral da seguinte maneira: quem quer que desempenhe funções estatais. Então, desempenhou funções estatais é um agente público, perfeito? Desempenho de funções estatais. Então, enquanto está exercitando, então aí ele é considerado o quê? Um agente público, perfeito? Note que agente público não é servidor público. Agente público é o que? É uma situação macro, perfeito? Então, agente público é o que? Vamos colocar aqui, sentido amplo, certo? Engloba todos. Agente público engloba servidor público. Então, ele é amplo, é maior. Sentido estrito, vai ter algumas classificações que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, primeira informação importante: agente público está no sentido amplo, engloba inclusive os servidores públicos. Então, noção então vai abarcar o que? O presidente da República, certo? Ou prefeito, governador, no poder legislativo, senadores, deputados e vereadores, ou ainda ocupantes em cargos ou empregos da administração direta dos três poderes, servidores de autarquias, fundações governamentais, empresas públicas e sociedade de economia mistas, distintas órbitas do governo. Então nota que aqui ele colocou chefes do poder, como são membros, são considerados membros. Ele colocou aqui servidores, certo? Servidores públicos. Aí ele colocou aqui empresas públicas são regidas pela CLT, sociedade de economia mista também são regidos pela CLT. E lá quem são? São empregados públicos, certo? Então vai englobar aqui empregados públicos, servidores públicos, membros de poderes, certo? Então é o sentido amplo. E aqui continuando, então requisitados, o requisitado aqui, o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele está trazendo uma situação que não tem muito sentido, porque o servidor, ele é servidor, foi requisitado para trabalhar em outro órgão, para entrar em exercício em outro órgão. Ele vai continuar sendo servidor, e alguns dos órgãos têm esse dispositivo que é o que? Uma requisição, na realidade é o que? Uma cessão inegável. Então o nome se dá requisição. A gente vai ver mais para frente isso, ok? E contratado sob locação civil de serviço. Aqui a doutrina não se adequa muito a essa ideia do Celso Antônio Bandeira de Mello, perfeito? O que significa isso? Os contratados sob locação civil de serviço são os terceirizados que prestam serviços na administração pública. Para a maioria da doutrina, eles não são considerados que agentes públicos. Para o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz que sim. E gestores de negócios públicos. Olha só como cai em prova. O TCU vai falar: no sentido estrito, todas as pessoas que servem ao poder público de forma transitória ou definitiva, remuneradas ou não, são consideradas servidores públicos. Primeiro, ele está trazendo aqui o sentido amplo, e isso se refere a quem? A agentes, o que? Públicos. Esse cara aqui, perfeito? Então a questão está incorreta. A classificação dos agentes públicos estão a doutrina clássica
vai apresentar aí espécies de agentes públicos: os políticos, os administrativos, os honoríficos, os delegatários e os credenciados, ok? A gente vai ver cada um, não antes de ver aí algumas informações importantes adicionais, complementares a respeito da matéria, que não é cobrado em prova. Por exemplo, militares. Militares também são o que? Agentes públicos, porque agentes públicos engloba todos, mas em uma categoria específica, que eles são próprios. Então há grupos de militares aí do Estado, Distrito Federal, da União, que são as Forças Armadas. Então é uma classificação o que? Controvérsia doutrinária, e por isso não há uma só questão de concurso público que aborde o tema, ou seja, não cai em concurso público essas classificações de agentes públicos, militares sendo agentes públicos, ou falando que eles são servidores públicos. Então prevalece na doutrina, mas não cai em prova, o entendimento que não são servidores públicos, não são servidores públicos, ok? Sendo induvidosamente o que? Agentes públicos. Então são agentes públicos, mas não são servidores públicos. São o que então? São agentes públicos, são militares, certo? Então não cai aí em concurso, mas é só para uma informação. Outra questão interessante são os agentes de fato, certo? Os agentes de fato são distintos de quem? Dos agentes de direito, certo? Primeiro, então, o que significa isso? Agente de fato, agente de direito. Agente de fato, o cara não é servidor do modo normal, ou seja, o que está regido pela legislação, e o de direito ele está aí de acordo com a norma, perfeito? Então veja, os agentes de fato são aqueles que investem-se daí da função pública, de exemplo, de forma emergencial ou irregular. Então, forma emergencial ou de maneira irregular, mas não está previsto a investidura dele aí, por exemplo, na 8.112, que rege, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, ok? Então, nesse contexto, a doutrina costuma distingui-los como necessários ou putativos, imaginários, ok? Os necessários também são chamados de que? De voluntários. Necessários são os voluntários, aquele que vai prestar a sua colaboração de forma excepcional aí para o Estado, como o cara que te ajuda lá numa calamidade pública, certo? Então está ajudando aí, socorrendo vítimas, e ele não tem um vínculo ali com a administração. Então esse cara vai ser o que? Um agente público voluntário. Então são os necessários, ok? Então são os necessários. Lembra, calamidade pública, para você lembrar desse exemplo. Então é necessário que o povo se comova e preste auxílio, preste socorro às vítimas. Então esse cara é um agente necessário, um agente público, o que? Agente público necessário, perfeito? Então são chamados ainda como que? Gestores de negócios públicos. Por que são chamados isso? O doido do doutrinador estava fumando e colocou isso no livro dele e ficou. Continuando. Os putativos são os que têm aparência. A gente já estudou isso aqui. Tem aparência de agente público sem ter o direito. Então não tem o direito. Não tem o direito. É o caso do servidor que for aprovado no concurso público anulado posteriormente, ou aquele que nossos exemplos que o CESP costumou trazer para nós aí na parte geral aí do direito administrativo,
foi o servidor que não possuía os requisitos do cargo e fraudou documentos para entrar. Então esse cara é o que? Um agente putativo, certo? Os putativos então têm aparência sem ter o direito. Então aqui ele dá o exemplo então que o concurso, um pode ser que foi anulado posteriormente, e o outro que ele está falando que um servidor que ele está aposentado compulsoriamente por causa do limite de idade, por exemplo, ou no caso de amplo no sentido amplo servidor, tá? Porque aí é membro, mas o juiz ele pode ser aposentado compulsoriamente, tadinho, pode, quando ele cometer uma infração grave, por exemplo, um juiz corrupto, tadinho dele, vai ser o que? Mandado embora do serviço público? Não, ele vai ser aposentado. Então tem essa PIP na nossa Constituição. E que permaneça no desempenho ordinário das suas tarefas públicas. Então o cara está aposentado e ainda está desempenhando suas tarefas. Então ele tem aparência, mas não tem o direito. Então são os putativos. E aí a gente traz aqui aquilo que caiu muito em prova, que era o que? Os atos praticados pelos agentes de fatos putativos são invalidados, desconsiderados pela administração? Não. Em regra, se o vício recair sobre a competência, e essa competência ela não for o que? Exclusiva, se for exclusiva na hora que se falar na validação do ato, então os atos produzidos pelos agentes devem ser convalidados. Por quê? Ele estava representando o Estado, perfeito? Então o Estado não pode aí penalizar quem? Terceiros de boa fé. Então os atos são convalidados. Qual é a condição? É o que? Competência não exclusiva. Então se ele decidiu um recurso administrativo, não, uma punição, certo? Ou um ato normativo que é somente dele de decidir algo, competência que não pode ser delegada, então nesse caso o ato deve ser o que? Invalidado, ou seja, aliás, ele é inválido, então deve ser o que? Anulado, ok? Só retificando aí o que eu falei. Então tem o que? Aqui na continuação, tem, apesar da investidura ter sido irregular, tudo levaria a crer que os agentes seriam agentes públicos. Então isso deriva então a aplicação da teoria da aparência, certo? Nós já falamos aí. A qual informa que os atos dos agentes de fato devem ser corrigidos, pois aparentemente seriam que? Agentes públicos, perfeito? E com relação a esse cara, ele trabalhou, ele vai receber ou não? Ou ele vai ter que devolver o dinheiro? O STF diz que o quê? Se eles trabalharam, de fato eles trabalharam, então não há que se falar na devolução dos dinheiros que receberam como retribuição pecuniária. Ou seja, o cara trabalhou 2 anos lá e descobriram que ele não atendia os requisitos mínimos aí para a investidura do cargo. Então ele vai devolver recurso? Não, porque ele trabalhou. Se fosse devolver, ia ter o que a doutrina fala, que é locupletamento sem causa, ou seja, enriquecimento ilícito da administração, porque recebeu o serviço e não ofereceu a contrapartida, que é o que? A remuneração ou a retribuição pecuniária, perfeito? Por fim, então, a gente tem então os particulares em colaboração com o poder público, certo? Quem são os particulares em colaboração com o poder público? Então eles são aí para designar pessoas físicas que prestam serviços ao Estado sem vínculo empregatício. Então estão em colaboração com o Estado sem vínculo empregatício ou sem remuneração. Então quem são eles? Os honoríficos, os delegatários, os credenciados
e os agentes de fato, ok? Então estão em colaboração. Esse agente de fato, abre-se um parênteses, que vai ser apenas quem? O agente de fato está em colaboração com o Estado, se bem que ele está em colaboração, ainda que ele seja lá de investidura de forma irregular, ele colaborou com o Estado produzindo atos, tá? Então vamos manter assim mesmo. A doutrina, ela não está em muita distinção em cima disso, não se debruça para falar muito sobre esse assunto. Pessoal, o que nós tínhamos era isso. Na outra aula nós vamos trazer então aí cada um das especificidades aí desse pessoal aqui, ó. Volta, aqui, ó. Então a gente vai falar dos agentes públicos desses 5, ok? Então beleza, um abraço e até